Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, para a nossa meditação. Por isso, chegue aí declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Tenho certeza que a palavra de Deus, como está escrito, ela não volta vazia, ela encontra um lugar. Louvado seja Deus especial na minha vida e na sua. E é sempre motivo de muita alegria compartilhar contigo uma palavra que Deus ele traz para a nossa meditação, para junto nós glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa declaração de fé, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive, Ele tem cuidado de nós. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, bendizer, adorar e glorificar o nome santo dEle, declarando que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Quem te fortalece é o Senhor Jesus. E eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade de estar aqui contigo neste exato momento, tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nome dEle. Eu quero trazer um louvor que Deus ele trouxe ao meu coração no dia de hoje para compartilhar com você. É um louvor um pouco antigo, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, porque eu tenho certeza que no momento que Deus me lembrou, aleluia, esse louvor, Ele tinha aí alguém para trazer, louvado seja Deus, uma resposta, uma palavra. E eu tenho certeza que todas as vezes que Deus ele me traz uma palavra, que Deus ele me traz um louvor, que Deus ele me lembra, é porque Ele quer falar ao coração de alguém. Louvado seja Deus e também ao meu. E nós vamos fazer menção. Preste atenção na letra deste louvor, porque o Deus ele vai falar grandemente ao seu coração. Não sei se você conhece, se você conhece, louve conosco, se não, preste atenção e Deus vai ministrar grandemente. É tanto sofrimento que vem ao teu encontro para te destruir, soprando a alegria, tirando o motivo de sorrir. Feito um barco à deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado, vendo os planos feitos fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Preste atenção, glória a Jesus. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Oh, Deus tremendo. Ele quer te ajudar, Ele sempre quer, e fazer você vencer. Você vencer é somente confiar nesse Deus que tem poder. Glória a Jesus. Feito um barco à deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago uma mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele te ama, ele morreu na cruz, foi por você. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo.
é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Oh, Deus tremendo, Ele quer te ajudar. Foi por isso que Ele veio até aqui e fazer você vencer. Glória a Jesus. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Glória a Jesus. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Oh, Deus tremendo, Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Oh, Deus tremendo. Deus abriu o mar para cerca de 45 mil homens. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que somente eram contados ali as cabeças masculinas. Então nós venhamos a entender que foi muito mais do que 45 mil pessoas, porque ali tinha crianças. Louvado seja Deus. Ali tinha mulheres. E a palavra do Senhor vem dizer que Ele abriu o mar. Louvado seja Deus, com mão poderosa, para que o povo pudesse passar e passar a pé enxutos. Por isso, o Deus que me trouxe aqui, Ele vem me lembrar e te lembrar que Ele é um Deus de coisas tremendas, um Deus de coisas poderosas, um Deus de coisas gloriosas. E enquanto Deus trazia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esta canção, no dia de hoje ao meu coração, Deus, Ele me fez lembrar também da palavra que está escrito lá no livro de Isaías 43:13, que vem dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ainda antes que houvesse dia Ele é, e não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Eu acho interessante que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando Deus criou todas as coisas, os céus e a terra e tudo que nele há, está escrito: Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Tudo que há no céu, tudo que há na terra foi criação do Senhor. E quando Deus criou tudo, louvado seja Deus, onde estávamos nós, né? Nós não éramos gerados. Quem poderia impedir? Não havia quem estivesse ali para que pudesse impedir a criação de Deus. Quem pode impedir Deus de abrir o mar para que aquele povo todo pudesse passar? Quem pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus, impedir de Deus criar a humanidade, de Deus criar o mundo, de Deus criar os céus e a terra? Ninguém pode impedir o efetuar e o trabalhar de Deus, porque está escrito que ainda antes que houvesse dia Ele é, e não há o que possa fazer escapar das suas mãos. E eu venho aqui com a alegria do Espírito Santo, com essa palavra, para dizer para você: quem poderá impedir o agir de Deus na tua vida e na minha vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há quem possa impedir, porque o nosso Deus, Ele é maior. Está escrito que Ele é o mais valente. Está escrito que o mais valente amarrou. Louvado seja Deus, o valente. Eu quero dizer aqui para o teu coração, para você não temer, mas apenas confiar. Como disse o louvor, é somente confiar neste Deus que tem poder. Amém? Eu tenho certeza que esta palavra, eu tenho certeza que este louvor, eu tenho certeza que até aqui o Senhor já falou contigo, mas como Deus, Ele é um Deus muito bondoso, Ele vai continuar falando ao meu e ao teu coração. Eu quero compartilhar uma palavra poderosa que Deus, Ele trouxe para a nossa meditação. E aqui eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado. Eu tenho certeza que se você chegou aí é porque Deus, Ele tem uma palavra poderosa para te entregar. Fique todo ligadinho aí, ligadinha, porque Deus, Ele tem uma porção. Louvado seja Deus para o meu e para o seu coração. Eu gostaria de ler livro de 2 Samuel juntamente com você, capítulo de número 22, verso de número 29, que diz assim: louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 22, a partir do verso de número 29, está escrito: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam.
Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como uma gazela e me firma os passos nos lugares altos. Eu gostaria de fazer um pedido ao seu coração. Se você puder, ler este capítulo todo e Deus ele vai falar grandemente contigo. Eu li a partir do verso de número 29 e eu parei aqui no verso de número 34, mas eu tenho certeza que se você continuar lendo, tem trechos que são maravilhosos. Eu vou ler um outro trechinho. Versículo 39 diz assim: esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Eu vou pular para o versículo de número 47 e diz assim: glória a Deus. Versículo 47: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações, glória a Jesus, ao meu poder. Este salmo é um salmo que vem falar a respeito de um cântico, a respeito de um louvor de Davi. E eu acho interessante que quando Deus ele chama alguém, que quando Deus ele tem algo para entregar a alguém, primeiro essa pessoa pode até passar por um momento de tristeza, pode até passar por um momento de dor, mas a alegria ela vem. Está escrito que Davi aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, ele vem salmodiar, ele vem cantar e ele vem adorar. Eu gostaria de lembrar a você o que Davi ele passou. Davi era alguém que era excluído, Davi era alguém que não era lembrado. E o texto vem me ensinar isso quando a palavra do Senhor vem dizer lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, que quando Deus disse que iria escolher alguém da casa de Jessé para reinar, diz a palavra que Deus envia o profeta Samuel. E quando Samuel ele chega ali, o pai de Davi, ele faz passar todos os seus filhos, a saber 7. E nos diz a palavra que Davi ele estava no campo, Davi estava cuidando de ovelhas e Davi não foi lembrado pelo pai. Somente quando Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como um homem vê, mas eu vejo segundo o coração, não é nenhum destes. Aí a palavra do Senhor vem dizer que não foi Jessé que disse assim: olha, Samuel, está faltando um filho. Olha, Samuel, eu tenho mais um que não está aqui. Nos diz a palavra que foi Samuel que perguntou: acabaram-se os teus filhos? E aí depois que Samuel pergunta, é que Jessé vem dizer: ainda falta um, ainda falta o mais moço. Então eu venho entender que Davi era alguém que não era lembrado dentro da sua própria casa. Davi era alguém que não era, louvado seja Deus, reconhecido. Nos diz a palavra que quando Davi chega no acampamento para levar comida ali para os seus irmãos, cerca de 40 dias o filisteu estava tentando afrontar o exército do Deus vivo. E nenhum daqueles homens foram capazes de enfrentar Golias. Quando Davi ele se posiciona para enfrentar Golias, o seu irmão, o próprio irmão de Davi, ele diz: eu conheço você, Davi. Eu sei o que você quer. Nos diz a palavra que ele tentou desencorajar Davi. E quando Davi ele é ungido, ele passa por aquela perseguição com Saul. Davi enfrenta vários, louvado seja Deus, adversários. Porque quando nós temos algo de Deus, vai até aparecer pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no caminho para querer atrapalhar aquilo que Deus ele tem. Mas está escrito que no capítulo de número 22, lá do livro de 2 Samuel, Davi ele vem cantar um cântico e ele exalta a Deus porque ele sabe que todo o sofrimento, toda a batalha, toda a luta que ele passou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, foi Deus quem o fortaleceu. E ele começa o texto, nós vamos voltar no capítulo 22, nós começamos a ler o versículo de número 29, mas eu vou voltar aqui no versículo de número 2, que diz assim, dizendo, aleluia, ele vai ter um cântico aqui na sua boca, e ele começa esse cântico dizendo assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. E aí lá no versículo de número 29 diz assim:
Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. E por que Davi vem falar a respeito de trevas? Porque Davi passou momentos difíceis. Davi passou momentos de escuridão. E ele estava querendo dizer que naqueles momentos difíceis, momentos escuros, momentos em que ele não tinha saída, Deus era a sua lâmpada. Era Deus quem o guiava, era Deus quem o protegia, era Deus quem não o deixava sozinho. Está escrito que Davi, ele diz: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina as minhas trevas. Imagine só que Davi era alguém que era perseguido por Saul, Davi era perseguido pelos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que ele diz: o Senhor é a minha lâmpada. E Deus vem dizer que Ele é a tua lâmpada. Ainda que você esteja vivendo um cenário de trevas, um cenário de escuridão, um cenário onde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, há momentos de aflição. Eu acho interessante que Davi, ele foi ungido, mas não foi de imediato que ele se assentou no trono. Nos diz a palavra que passou um tempo, diz assim, versículo de número 30, contigo posso avançar contra uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas. Olha o que Davi, ele diz, que ele poderia avançar contra uma tropa. Ele está dizendo: eu sou um, mas contigo, Jesus, eu posso avançar contra uma tropa. O que significa essa tropa? Significa os adversários que subiam contra eles para contra-atacá-lo. Significa os adversários que iam atacá-lo de forma covardemente. E Davi estava dizendo: com o Senhor eu posso avançar contra uma tropa. Por quê? Davi estava querendo dizer: eu mais Deus, eu sou maioria. E Deus vem dizer para você que você mais Ele é maioria. Louvado seja Deus. E diz assim: com meu Deus eu posso transpor muralhas. Sabe o que significa muralhas? Significa dificuldades, significa aflições, significa lutas, significa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, empecilhos. E Ele está dizendo: contigo eu posso transpor muralhas. Se nós pegarmos ali a história no tempo de Josué, nós vamos ver que Josué, ele tem que guerrear contra um reino, a saber, o reino de Jericó. E nos diz a palavra que ali tinha uma muralha, e aquele povo, louvado seja Deus, rodeou aquela muralha por 7 dias. Existia ali uma muralha que trazia um impedimento para que aquele povo não pudesse passar. E Davi está dizendo assim: contigo eu posso transpor muralhas. Olha só, contigo eu posso vencer, contigo eu posso avançar. Davi, ele faz um cântico ao Senhor e ele declara: cheguei até onde cheguei, sou o que sou, porque foi a tua mão, nunca foi sobre mim, sempre foi a rocha do Senhor, a rocha inabalável, sempre foi a tua lâmpada, sempre foi o teu poder sobre a minha vida. Foi o Senhor quem clareou as minhas trevas no momento de dificuldade, foi o Senhor quem nunca me deixou sozinho. Versículo número 31, ele diz assim: este é o Deus. Olha que declaração poderosa. Davi, ele faz mediante a tudo que ele passou, e agora ele está cantando, agora ele está louvando ao Senhor, e ele diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão nosso Deus? Davi, ele está declarando, ele está dizendo: ele sempre foi o meu refúgio. Todas as vezes que, aleluia, havia um ataque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todas as vezes que Saul tentava de alguma forma querer atacar a vida de Davi, diz a palavra que o Senhor era o refúgio de Davi. E ele diz assim, que a palavra do Senhor, aleluia, ela era comprovadamente genuína. E por que Davi, ele vem falar isso? Porque quando Samuel, ele vai lá e unge Davi, Samuel, ele disse: tu serás o rei. Mas Davi, ele passa por muita peleja, Davi, ele passa por muita prova. Mas eu entendo que Davi não deixou de acreditar nas promessas do Senhor pelas lutas que ele vinha passando. E Deus vem dizer: não deixe de acreditar nas coisas que eu te falei, por conta das aflições, por conta das situações, porque você está vivendo talvez um momento escuro. Olha para a história de Davi, tem, aleluia, como exemplo para a sua vida. Davi, aqui no capítulo do número 22 do livro de 2 Samuel, Davi, ele vem cantar um cântico ao Senhor, porque Deus o sustentou. E está escrito assim: cântico de louvor de Davi ao Senhor. Davi, ele fala quem é o Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim, versículo de número 21, diz assim: o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, aleluia, me recompensou. Houve recompensa, sabe por quê? Porque Davi não desistiu. Houve recompensa, louvado seja Deus,
Porque Davi, ele não deixou de acreditar. Houve recompensa porque Davi confiou no Senhor. E Deus vem dizer para mim e para você: confia em mim. Eu sou a tua lâmpada, assim como fui para Davi. Eu sou o teu escudo, assim como fui para Davi. E se você confiar, se você não desistir, se você lutar, farei eu como fiz na vida de Davi. Colocarei um cântico na tua boca. Está escrito que todas as vezes que alguém passa uma grande peleja, Deus ele sempre vai colocar um cântico. E eu me lembro aqui que Zacarias ele canta ao Senhor. Quando Deus entrega ali a promessa, João Batista, quando Zacarias é visitado pelo anjo, louvado seja Deus, no templo, quando Zacarias entra para, aleluia, oferecer sacrifício ao Senhor. Aí está escrito que Ana, ela também canta. Está escrito que Moisés e Miriam, eles cantam quando passam ali o Mar Vermelho. Está escrito, louvado seja Deus, que Davi, ele canta. Deus, ele sempre vai colocar um novo cântico. Está escrito lá no Salmo de número 126, que quando Deus trouxe de volta aqueles que estavam cativos para Sião, a palavra do Senhor vem dizer que Deus encheu a boca deles de um novo cântico, pôs um novo riso. Está escrito que Deus pôs um riso na boca de Sara. E Deus vem dizer para mim e para você, que assim como chegou o tempo, louvado seja Deus, de Davi cantar, de Davi salmodiar, de Davi lembrar tudo o que ele passou, e ele lembrar que a mão de Deus o sustentou. Eu venho aqui como boca de Deus profetizar que vai chegar esse tempo também na sua vida. Eu venho aqui, aleluia, com essa palavra do céu para dizer para você que Deus ele vai te sustentar, que ele vai continuar sendo a tua lâmpada, que você não vai ficar no escuro, que ele vai continuar sendo a tua rocha, que você não vai cair, ainda que venha o vento, ainda que venha a tempestade, ainda que venha o cenário contrário, Deus ele te manterá de pé. Está escrito, o justo ele pode cair 7 vezes, as 7 vezes o Senhor o levantará. Davi ele expressa aqui a sua gratidão. Davi ele diz assim: é Deus quem me reveste de força. Era Deus quem revestia Davi de força todos os dias. Para quê? Para guerrear, para não desistir, para não desanimar. E Deus vem dizer que ele te reveste de força. Receba a força do Espírito Santo agora onde você estiver. Que a força de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nada nem ninguém pode impedir, venha sobre ti em nome de Jesus. Que assim como ele fortaleceu Davi, ele te fortaleça. Está escrito assim: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Embora Davi muitas das vezes passasse por caminhos, como ele disse lá no Salmo de número 23, ainda que eu ande pelo vale de trevas da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor é o meu refúgio. Aleluia. Ele diz assim, olha só: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Embora ele passasse por caminhos, louvado seja Deus, onde até pudesse ter ali, louvado seja Deus, como ele diz no Salmo 23, que ainda que ele andasse por um vale de trevas da sombra da morte, ele não temeria, porque é Deus quem tornava o caminho dele perfeito. E Deus vem dizer que ele também torna o teu caminho perfeito. Deus vem dizer que ele se importa assim, que ele cuida assim. E Davi ele diz assim mais ainda: ele me faz correr veloz como uma gazela. Eu acho interessante que, se você não conhece mais ou menos uma gazela, uma coça, louvado seja Deus, são animais velozes, são animais leves, são animais que correm rápido, são animais que quando o leopardo vem, outro tipo de felino para tentar pegá-lo, louvado seja Deus, é muito difícil, porque eles são velozes. E Davi estava dizendo assim: foi o Senhor quem me deu pés velozes. Para quê? Para correr e o mal não alcançar. E Deus vem dizer que ele também te dá esses pés. Pés, louvado seja Deus, que andam na retidão do Senhor Jesus. Deus ele fortalece fazendo veloz, te escondendo de toda a sombra, de toda a aparência do mal. E Davi ele vem dizer assim: ele me faz correr veloz como uma gazela e me firma os passos nos lugares altos. Somente as costas conseguem andar por lugares altos. É por isso que ele também vem falar lá, louvado seja Deus, se não me falha a memória, no Salmo de número 43, que ele vem dizer: assim como a água, assim como a terra anseia por água, assim como as costas anseiam por água, assim é o meu coração, ele anseia por ti, Senhor. E ele diz que Deus os deu pés velozes e firmou os passos dele em lugares altos. Sabe qual era o lugar mais alto que Davi foi firmado? Foi na presença do Senhor Jesus.
O lugar mais alto que Davi estava não foi o trono, não foi ele ter chegado no reinado, não. O lugar mais alto que Davi estava era a presença do Senhor Jesus. E ele diz: firmou os meus pés em lugares altos. Alto é o trono do Senhor Jesus, a saber, no terceiro céu está escrito. E Deus está dizendo: firmei os teus pés, aleluia, na minha presença. Assim como firmei os pés, aleluia, de Moisés, quando a palavra do Senhor vem dizer que estava Moisés ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro na terra de Midian, e a palavra do Senhor vem dizer que Moisés então ele sai para procurar ali, louvado seja Deus, uma ovelha. Ele vê uma sarça pegando fogo, e a palavra nos diz, e Deus diz assim para Moisés, ele se aproxima porque ele acha interessante a sarça pegar fogo e não se consumir. E quando ele se aproxima, louvado seja Deus, Deus fala assim: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés ali estava num local santificado, porque a presença do Senhor estava ali naquele lugar. Louvado seja Deus, aleluia. E então assim Deus ele faz com os pés daquele que clama a ele. Firma na rocha, firma nos lugares altos. E Deus vem dizer para mim, para você, que ele tem firmado os teus pés em lugares altos. É na presença do Senhor Jesus. A altitude que a terra não conhece, que a terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não reconhece. Deus ele vem dizer que assim como ele fez com Davi. Davi passou por luta, passou por provação, passou por traição, passou por perseguição, passou. Mas Deus colocou um cântico na boca dele. E Deus veio aqui com essa palavra para alegrar o teu coração. Se você tem passado por luta, creia que Deus ele vai trazer um novo cântico para você. Creia que Deus ele não vai deixar, louvado seja Deus, essa luta te consumir. Creia que Deus ele vai, aleluia, cumprir aquilo que ele falou, assim como cumpriu o que ele falou na vida de Davi. Está escrito que Davi ele diz assim: ele faz-me correr como uma gazela veloz e firma os meus passos em lugares altos. Versículo 39, eu vou ler mais uma vez, e diz assim: esmaguei-os completamente, não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. A palavra do Senhor vem dizer que Deus fez os inimigos de Davi cair debaixo dos pés dele. O que significa isso? Deus colocou os inimigos nas palmas das mãos de Davi. E a palavra está dizendo assim: caíram debaixo dos meus pés. Ou seja, foram sujeitos à autoridade, sim, que Deus tinha dito que iria constituir sobre a vida de Davi. Ele diz assim, versículo de número 47. O Senhor vive. Olha só, aquela declaração que nós costumamos fazer. E olha como Deus ele confirma, está escrito lá no capítulo de 2 Samuel 22, verso de número 47. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Ele está dizendo: bendito seja o meu Deus. Bendito seja aquele que me sustentou. Bendito seja aquele que não me deixou ficar prostrado. Bendito seja aquele que segurou na minha mão. Bendito seja aquele que foi, que é a minha luz. Bendito seja aquele que me livrou da fúria do inferno. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Olha o que ele diz: exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança. Oh, meu irmão, você crê que você conta com esse favor de Deus? Está escrito que a vingança pertence a Ele. E Deus é o Deus que ao seu favor Ele executa a vingança e que sujeita nações. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus ao seu e ao meu poder. Nações se sujeitaram a Davi. Deus é o mesmo, Deus ele não mudou. E aí, eu quero completar com a palavra que está lá no Salmo no versículo de número 51, perdão. Salmo não, versículo. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. Olha o que Davi está falando. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. Por quê? Porque Davi estava reinando. Não era porque ele queria, Davi estava reinando porque Deus o tinha instituído como rei. E ele diz assim: Deus concede grandes vitórias ao rei, ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. E ele diz assim: é bondoso com o seu ungido. E se você que está aí do outro lado é ungido do Senhor, creia que a bondade de Deus está sobre ti. Eu deixo essa palavra para mim, para a sua meditação. O livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, que vem dizer que Davi ele cantou. Sim, Davi ele cantou um cântico de agradecimento.
um cântico dizendo quem era o seu Deus, que era um Deus forte, um Deus que era a sua lâmpada, a sua rocha, o Deus que executava vingança em seu favor, o Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o deu grandes vitórias. Se nós pegarmos o livro de 2 Samuel e o livro de 1 Samuel, nós vamos ver as batalhas que Davi travou, mas Deus colocou um novo cântico, um cântico e um hino de louvor ao nome dele, de exaltação ao seu Deus. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco, ouvindo essa palavra da parte de Deus. Seja sempre muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Se você tem sentido os céus falar contigo, me ajuda fazendo a obra missionária, compartilhando, e assim outras vidas serão edificadas. Eu deixo um abraço aqui em Cristo Jesus, sempre para as pessoas que, louvado seja Deus, o Espírito sempre traz no meu coração e que está sempre comentando ali a palavra que recebeu. No dia de hoje eu quero deixar um abraço todo especial para a Edna, para André. Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família. É sempre motivo de alegria, Cris e André, ter vocês aqui conosco. Deus abençoe, guarde sua casa, sua família, guarde Lucas onde estiver. E assim eu agradeço a oportunidade. Se você também tem sentido Deus falar contigo, deixa teu comentário, que assim também eu vou saber que você está ouvindo e vou estar falando também aqui e abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, um ótimo fim de semana na presença do Senhor Jesus, e que essa alegria de Deus, louvado seja Deus, possa habitar sempre dentro do seu coração. Gratidão é a palavra que eu tenho pela sua vida, pela minha vida, pela presença de Deus em nós. Declare aí a nossa declaração de fé aqui do nosso cantinho, preparado pelo Senhor, porque Ele vive, Ele reina. Declare aí, complete a frase: Ele reina e Ele vive. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.